Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alisson, professor de Geografia. Na aula de Geografia de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a regionalização do mundo, as formas de regionalização, a regionalização que divide os países em desenvolvidos, subdesenvolvidos e emergentes, e ainda sobre um pouquinho de alguns grupos desses países aí que são chamados emergentes. Vamos ver também as características de cada grupo. Bem, quando a gente fala em regionalização do mundo, vem da palavra regionalizar, significa dividir o espaço geográfico em regiões a partir de critérios específicos. Ou seja, qualquer divisão que você faz aí no espaço geográfico, você vai fazer essa divisão levando em conta algum critério específico. Isso é regionalização. Bem, em relação a esses aspectos, eles podem ser aspectos, critérios, né, aspectos físicos, sociais, econômicos, políticos, entre outros. Então, qualquer critério que você estabeleça, você pode fazer uma regionalização. Bem, aqui nesse exemplo que está no mapa aqui da esquerda do slide, vocês conseguem ver a regionalização em continentes, que é uma das mais comuns, que leva em conta os aspectos geográficos, né? Ou seja, a localização aí dos países nos continentes. No lado direito, nós temos um outro exemplo de regionalização. Essa daqui é um pouco diferente, um pouco menos comum de ser vista, que ela leva em conta aspectos biogeográficos. Então, é relacionada à biogeografia. Esses os aspectos que ela leva em consideração para fazer essa regionalização. Então, aqui tem dois exemplos de regionalização, mas também nós temos várias outras formas, eh, vários outros exemplos aí de regionalização. Bem, um tipo comum de regionalização também, ficou conhecido no período da Guerra Fria, sobretudo no período da Guerra Fria, foi aquela regionalização que dividia os países em países do primeiro mundo, países do segundo mundo e países do terceiro mundo. Bem, os países do primeiro mundo eram aqueles países capitalistas desenvolvidos, ou seja, os países ricos. Aqui, como exemplo, nesse mapa que vocês podem observar, Estados Unidos, Canadá, ali, Inglaterra, Reino Unido, Austrália, que eram os chamados países do primeiro mundo. Bem, os países de segundo mundo eram aqueles países socialistas, que tinham ali os seus governos, os seus sistemas econômicos baseados numa perspectiva socialista. Bem, aí nós tínhamos a União Soviética, que disputava hegemonia com os Estados Unidos nesse período, mas também tinha a China, a Vietnã e tinha alguns outros países que eram chamados de segundo mundo. Os países de terceiro mundo eram considerados aqueles que eram países capitalistas, mas que eram países subdesenvolvidos, ou seja, países pobres. Aí, como exemplo, nós podemos citar o Brasil, a Argentina, aqui toda a América do Sul, a Índia, alguns outros países da África também, que eram países de terceiro mundo, ou seja, que eram países pobres, mas eram países capitalistas. Bom, e essa divisão, ela era bem comum, era bem conhecida principalmente nesse período da Guerra Fria. Lá em 1991 acabou a Guerra Fria e essa divisão, essa regionalização, ela tomou outros contornos. Bem, a partir dos anos 90, começa a tomar a configuração, a regionalização que a gente conhece, que é levada mais em consideração nos dias atuais. A partir da década de 1990, as formas de regionalização, elas começaram a levar em conta o critério social e o critério econômico. Dessa forma, os países eles foram divididos em países desenvolvidos ou países subdesenvolvidos. Os países desenvolvidos ricos e os países subdesenvolvidos, né, os países mais pobres. Algum tempo mais tarde, bom, nesse período já vinha se falando nisso, mas algum tempo mais tarde, anos 2000 aproximadamente, foram incluídos aí também os chamados países em desenvolvimento ou países emergentes, ou seja, aqueles países que não dava nem para considerar como subdesenvolvido e nem como desenvolvidos. De repente, eles eram mais fortes no critério econômico e menos no critério social, e por isso que não se encaixavam em nenhuma das categorias. Por isso que foram chamados os países em desenvolvimento ou países emergentes, que é o caso do Brasil, né? O Brasil ele está incluído aí nesse grupo de países em desenvolvimento ou países emergentes. Só para citar o exemplo do Brasil, é um país, no critério econômico ele é bem forte, está ali entre as 15 maiores economias do mundo,
mas deixa muito a desejar no critério social. É um país com muita desigualdade social, falta de saneamento básico em muitos locais, alta concentração de renda e a desigualdade na distribuição de renda, que fazem com que o Brasil também não seja considerado um país desenvolvido. Bem, além disso, outro aspecto que ficou bem marcado nesse período aí, principalmente anos 2000 e anos 90, foi a chamada divisão norte e sul. Ou seja, os países do mundo eles seguiam ali uma divisão que os países do norte eram os países ricos, os países desenvolvidos, e os países do sul, principalmente ali América Latina, África, sul da Ásia, eram considerados os países pobres. Então ficou marcado esse período aí por essa divisão, por essa linha de divisão norte e sul. Então os países do norte ali, como vocês podem ver, América do Norte, Ásia e Europa, além da Austrália, que fica no sul, mas e Nova Zelândia, que são considerados países desenvolvidos, os países que são chamados os países do sul, estão marcados ali em roxo, eram os países subdesenvolvidos, né? São os países mais pobres. Vejam que tem países ali que têm economias fortes, como Brasil, Índia e China, mas que eles acabam deixando muito a desejar em relação ao critério social. Então, não dá para levar essa regionalização não leva em conta só os critérios econômicos, mas os critérios sociais também. Bem, em relação às características que a gente pode observar nesses países aí, nesses três grupos de países que eu falei para vocês. Aos países desenvolvidos, a gente consegue observar que eles possuem uma grande economia, se a gente tem um aspecto econômico, eles possuem um PIB elevado, então entre as primeiras nações do mundo lá no PIB, como exemplo, Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, são países fortes economicamente, possuem desenvolvimento tecnológico, então são países que contêm os principais polos tecnológicos aí, os polos tecnológicos de ponta, de onde surgem as principais tecnologias de ponta. Até hoje em dia a gente consegue é, observar nos países pela corrida das vacinas aí, onde que ficam os principais laboratórios, da onde que são os principais laboratórios. Inglaterra, Estados Unidos. Bem, outros países também que se destacam em relação ao desenvolvimento tecnológico, a gente pode citar a Alemanha, pode citar o Japão principalmente depois da Segunda Guerra Mundial investiu bastante no desenvolvimento tecnológico. Qualidade de vida é outro aspecto. Aqui, qualidade de vida, a gente pode medir a qualidade de vida a partir do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que leva em conta alguns aspectos aí, como expectativa de vida, taxa de natalidade e mortalidade, a educação, entre outros aspectos aí que tentam medir a qualidade de vida. Então, em países como o Japão, por exemplo, eles possuem uma alta expectativa de vida, aí, passando dos 80 anos, expectativa de vida das pessoas. E outros países que se destacam em relação à educação, um outro exemplo é a Finlândia, os países da Europa, que acabam se destacando pela educação. Possuem também um processo de industrialização já não é tão recente, já é um pouco antigo, tanto que até as empresas, as grandes indústrias, é, já estão até saindo desses países, né, que são as multinacionais, que eles buscam implantar fábricas em outros países que possuem mão de obra mais barata. Possuem uma alta renda per capita, que é quando você divide o PIB lá pelo número de habitantes, você tem a renda per capita, que é quando mais ou menos cada pessoa ganharia aí por ano. Expectativa de vida alta, já falei para vocês. Então, essas são as principais características dos países desenvolvidos. Alguns exemplos que nós podemos citar: os Estados Unidos, a Alemanha, a Inglaterra, o Canadá, a Austrália, Nova Zelândia, a Suécia, a Dinamarca. Então, são considerados aí como países desenvolvidos. E em relação aos países subdesenvolvidos, o que a gente consegue observar nos países subdesenvolvidos?
que eles possuem uma economia primária, ou seja, então a economia é principalmente voltada ainda à agricultura, à pecuária de forma não tão mecanizada, a, ainda a exploração dos recursos naturais. Então essas são as principais fontes aí da economia que sustenta esses países. Principalmente essa produção mais primária, não é uma produção também agropecuária muito tecnológica, seja mais voltada para a exploração, é muito serviço manual, que acabam fazendo com que essa economia seja primária. Um PIB reduzido, então não são países que se destacam em relação ao PIB, em relação ao produto interno bruto, então não produzem assim tantas riquezas, não tem uma economia forte, possui dependência tecnológica, então são países que acabam investindo pouco em tecnologia, porque são países pobres, consequentemente acabam dependendo da tecnologia de outros países. Então, se eles quiserem aí ó, alguma tecnologia, normalmente esses países acabam importando dos polos tecnológicos aí de ponta, como Estados Unidos, Japão e Alemanha. Enfrentam graves problemas sociais, como desigualdade social, a concentração de renda, aí entra falta de saneamento básico, todos esses fatores, todos esses problemas que podem ser englobados dentro dos problemas sociais. Uma industrialização mais recente, seja as indústrias que na Europa, por exemplo, já começaram desde a Revolução Industrial, nesses países, essas indústrias acabaram chegando num processo mais tardio. O IDH é baixo, então o índice de desenvolvimento humano é baixo, né, que mede a qualidade de vida, então com isso acaba tendo baixos índices em relação à educação, às taxas de natalidade, de mortalidade, ou seja, toda a qualidade de vida da população. A expectativa de vida baixa, já falei para vocês, alguns países aí, expectativa de vida baixa mesmo, tipo na casa dos 40, 50 anos de idade. E renda per capita também, né, consequentemente baixa. Também são países que se destacam por essa desigualdade social. Tem pessoas que são ricas, mas tem pessoas que são muito pobres, então essa diferença é muito grande. Também são países muitas vezes marcados pela corrupção aí ao longo dos anos, ao longo das décadas. Aí como exemplos nós temos aí, né, os países da África, que são os mais conhecidos, que vêm na cabeça, os países da América do Sul, Paraguai, Bolívia, Haiti, e também países asiáticos, como até Vietnã, Bangladesh, países do Oriente Médio, como Iraque, Paquistão, que acabam entrando nesse grupo dos países subdesenvolvidos. E ainda nós temos um terceiro grupo, que são os países em desenvolvimento, ou também chamados países emergentes. Em relação às principais características que esses países apresentam, um crescimento econômico, principalmente nas últimas décadas, ou seja, o PIB desses países ele cresceu principalmente nas últimas décadas, nos últimos 30, 40 anos, que é o caso do Brasil, o caso da Índia, o caso da China, principalmente. Então, hoje em dia, eles possuem um peso já expressivo na economia internacional. Muitos desses países aí emergentes estão entre as 15 maiores economias do mundo, como o Brasil, a Índia, a China. A China é a segunda economia do mundo. Intensificação da industrialização, então todo esse processo foi acelerado também graças às indústrias, que as indústrias procuraram esses países, porque tem um mercado interno razoável, um mercado interno grande, às vezes, em casos dos países superpopulosos, possuem um alto potencial de exploração de matérias-primas, como é o caso do Brasil, possui mão de obra barata, que é no caso da China, no caso do Brasil também não deixa de ser, os países acabam facilitando para que essas indústrias venham. O IDH é médio, então não pode ser considerado assim muito alto como um dos países desenvolvidos, e nem tão baixo como dos países subdesenvolvidos. Então fica aí nesse meio termo IDH, na casa dos 0,7. Então, quanto mais próximo de 1, melhor é o IDH. Quanto mais próximo de 0, pior, né? Então fica nesse IDH aí que não é tão alto como nos países desenvolvidos. Ainda possui a desigualdade social pela concentração de renda, ou seja, então ainda há uma grande disparidade entre as pessoas muito pobres e as pessoas muito ricas.
tá muito grande essa distância, tem muitas pessoas pobres, acabam enfrentando outros problemas sociais, problemas estruturais, como a falta de infraestrutura, de estradas, de ferrovias, de portos. Até que nos últimos anos, esses problemas até estão sendo assim mais sanados, está sendo investido bastante, porque a economia desses países ela acaba sendo voltada à exportação. Então, como é voltada à exportação, precisa-se de portos, precisa-se de ferrovias e precisa-se de estradas. Então, mas, se a gente falar em infraestrutura urbana, acaba pecando um pouco, né? Só a gente vê o exemplo aí das favelas, da falta de saneamento. São receptores de empresas multinacionais. Tá, mas por que são receptores? O que eles têm que as empresas multinacionais querem? O que eu já falei para vocês: matéria-prima, um mercado consumidor em potencial e, a mão de obra barata. De repente, não tem muitas leis trabalhistas, como direitos trabalhistas, como tem na Europa, e essas indústrias acabam vindo para esses países. Bem, ainda tem um grupo que é chamado os BRICS. Vocês já devem ter ouvido falar os BRICS, né? Sabem do que se trata. Bom, então só para a gente relembrar. Os BRICS ele é considerado o grupo com os mais importantes países emergentes. Bem, aí tem Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Bom, esse grupo dos países eles não formam um bloco econômico. Como nós vamos ver na próxima aula sobre os blocos econômicos, elas não são exatamente um bloco econômico, mas são países que eles possuem uma situação econômica que é parecida, os índices de desenvolvimento são parecidos. Aqui nessa imagem ao lado no slide vocês conseguem ver algumas semelhanças entre os países dos BRICS, ou até o que eu já falei para vocês, a riqueza de matéria-prima disponível, a disponibilidade de mão de obra, geralmente mão de obra mais barata do que na Europa, um grande mercado interno, então Índia, China, Brasil, são países superpopulosos, possuem um grande mercado interno, grande extensão territorial, também é uma característica interessante, e são países populosos, como eu já falei para vocês. Então, aí são algumas semelhanças entre os BRICS. Bem, eles não são considerados um bloco econômico. Alguns consideram a Rússia como um país desenvolvido, outros não. Então, tomem cuidado com isso. Aquela linha, aquele mapa que eu mostrei para vocês da linha norte e sul, a Rússia é considerada um país desenvolvido, mas ela faz parte dos BRICS, que são países em desenvolvimento. Como não existe assim, uma formalização do que são esses países, acaba ficando dependente de como você considera, de como você enxerga aquele país. Bem, atualmente, nos dias atuais, tem outros países emergentes que também possuem protagonismo no cenário mundial, que é o caso da Coreia do Sul, que é o caso da Indonésia, que são da Turquia, que são países emergentes, não estão nos BRICS, mas também são países que estão ali entre as grandes economias, têm desenvolvimento de industrialização, de tecnologia, e acabam aparecendo aí no cenário internacional também. Então não são só esses países emergentes que existem, tem vários outros. Ah, além disso, tem outro grupo de países também que ficaram conhecidos como os tigres asiáticos. Bem, o que são? Quem são esses tigres asiáticos? A partir da década de 1970, 4 países da Ásia, ou do Sudeste Asiático, para ser mais exato, Singapura, Hong Kong, põe um asterisco ali em Hong Kong, Coreia do Sul e Taiwan, eles passaram por um processo acelerado de industrialização. Bem, por que eu falei aqui de Hong Kong? Hong Kong vocês têm que tomar cuidado para ver se realmente ela é considerada um país ou ela ainda é considerada parte da China, que é um local onde ainda tem muitos conflitos em relação a isso. Então, é bom vocês darem uma lida, assim, ver é, na, na, na preparação de vocês para o vestibular em relação à situação de Hong Kong. Bem, então aqui está considerado como os países, né? Então vamos considerar assim. Então, esses 4 países da Ásia, Singapura, Hong Kong, Coreia do Sul e Taiwan, eles passaram por um processo muito acelerado de industrialização. Então, os governos eles facilitaram a entrada das empresas de fora, as empresas multinacionais. E esse processo acelerado, esse processo feroz,
fez com que eles fossem chamados de tigres asiáticos. Na Coreia do Sul não foi tão parecido, foi um pouquinho diferente, porque na Coreia do Sul o governo sul-coreano ele fortaleceu as indústrias que já existiam, então ele não ele não atraiu tantas indústrias de fora, mas ele deu insumos para que as indústrias locais elas pudessem crescer. O exemplo da Samsung, o exemplo da Hyundai, que é a fabricante de carros, e da Samsung de produtos eletrônicos, né, como smartphones. Bom, a economia, a partir disso, a economia desses países, desses tigres asiáticos, ela era voltada principalmente à exportação, então não era voltada ali para o mercado interno, então as indústrias eram voltadas para a exportação, a economia quase toda voltada à exportação. E a partir disso, nos anos seguintes, nas décadas seguintes, surgiram um novo grupo, que eram chamados os novos tigres asiáticos. Bem, quem são esses novos tigres asiáticos? A partir da expansão desse processo de industrialização, do fortalecimento da economia da exportação para os países vizinhos do Sudeste Asiático, daquela mesma região, proporcionou esse processo de industrialização na Indonésia, Vietnã, Malásia, Tailândia e Filipinas. Então, são países ali também do Sudeste Asiático que ficaram conhecidas como os novos tigres asiáticos porque passaram por um processo parecido com os tigres asiáticos originais, que eram aqueles 4 lá. Então, aqui só uma imagem para mostrar para vocês que são países que possuem grandes cidades, cidades bonitas, como é o caso de Seul, na Coreia do Sul, e também, né, várias empresas, várias indústrias ali, desde componentes eletrônicos até a indústria automobilística. Bem, em relação ao caso do Brasil, interessante a gente falar um pouquinho do nosso país. Bom, atualmente, o PIB do Brasil no ano de 2020, ele é de 1,4 trilhão de dólares e o Brasil ocupa ali a 12ª posição em relação às economias do mundo. O Brasil já chegou a estar em 7º lugar em relação ao PIB, na economia mundial, mas acabou caindo aí nos últimos anos por conta de problemas que o país veio passando, como crises econômicas, crises políticas, que acabaram levando o país ali a perder algumas posições. Então, atualmente, ocupa a 12ª posição em relação ao PIB, em relação à sua economia. Além disso, o IDH do Brasil é de 0,765, falei para vocês, ocupa a posição 84 no mundo, então não está, em relação ao IDH, não está entre as 15 primeiras nações do mundo, então por isso que o Brasil não é considerado um país desenvolvido, tem muita desigualdade ainda, ocupa a posição 84. Atrás do Brasil, em relação ao IDH, vem a China. Ó, vejam que a China é a segunda economia em relação ao PIB, mas em relação ao IDH ocupa a posição 85. Então ainda tem problemas sociais a serem resolvidos. Então, como eu falei para vocês, o critério leva em conta aspectos sociais e econômicos. Bem, voltando aqui ao Brasil. Tem uma economia baseada principalmente na exportação da matéria-prima e agropecuária. Como assim matéria-prima? Desde a madeira que o Brasil exporta, minério de ferro, outros minérios, que é a matéria-prima, que acaba exportando para outros países. Mas o forte do Brasil mesmo é em relação à agropecuária. Então, a agropecuária, na maioria dos estados, são os produtos que mais exportam em relação à agropecuária. Aqui no caso do Paraná é a soja, mas também tem países tem estados que, que são fortes em outros produtos, como cana-de-açúcar, como o milho, até mesmo a carne bovina e a carne de frango. Então, possui uma economia fortemente voltada à agropecuária, investiu bastante nos últimos 40, 50 anos em relação a isso, em relação à modernização, a partir de uma revolução verde que teve na década de 70, mais ou menos. Investiu bastante na mecanização da produção e também na utilização dos insumos ou dos agrotóxicos. Então, é por isso que o Brasil é tão forte em relação à agropecuária. Não é um grande exportador de tecnologia, tá? O Brasil ainda até produz tecnologia, mas não tem tanto investimento como em outros países, como Japão e Alemanha, por exemplo, Estados Unidos, Canadá. Produz tecnologia, mas não é um grande
ainda não é um grande exportador de tecnologia. É um país marcado por desigualdades sociais, isso dificulta que o Brasil chegue a ser uma economia desenvolvida, um país desenvolvido. Desigualdades sociais, desigualdade de distribuição de renda, então, concentração de renda, tem poucas pessoas possuem muito e muitas pessoas possuem pouco. Abaixo da linha da pobreza, a fome ainda é um problema que diminuiu muito nas últimas décadas, mas atualmente a gente ouve falar de novo da fome. A fome é um problema que vem uma crescente no Brasil, então isso é algo preocupante, né, para uma nação, as pessoas é, enfrentarem o problema da fome. O saneamento básico é um grande problema no Brasil, principalmente na região norte, ainda poucas pessoas possuem saneamento básico. Então essas são as principais características aí do nosso país, as principais características do Brasil. Aqui eu trouxe algumas imagens só para mostrar para vocês que é um país que se destaca em relação ao setor agropecuário, em relação à mineração, exportação pela mineração, mas ainda que possui graves problemas sociais no seu interior, né? Falta de saneamento, a pobreza, a desigualdade social, até mesmo outros aspectos, como acesso à educação de qualidade, acesso à cultura, entre outros, que acabam dificultando que o Brasil seja uma nação totalmente desenvolvida, um país desenvolvido. Bem, para finalizar, eu trouxe aqui duas questões para a gente analisar essas questões, que são exemplos do que cai no vestibular geralmente. Então, são duas questões que eu achei no vestibular dos últimos anos. Essa daqui no vestibular de verão da UEPG do ano de 2019. Então, ela está perguntando sobre os países em desenvolvimento no mundo, assinale o que for correto. Bem, então, em relação aos países em desenvolvimento, são aqueles países lá que são chamados países emergentes, que a gente viu hoje. Alternativa 1. Esses países também podem ser conhecidos como emergentes, pois não possuem economia completamente desenvolvida. Será que está certo? Está certo, não possuem uma economia completamente desenvolvida, são chamados de emergentes. Número 2. Países do denominado BRICS podem se enquadrar nessa classificação. Sim, os BRICS são países em desenvolvimento, certo também. Os países em desenvolvimento podem apresentar características como déficit em infraestrutura, ou seja, falta de infraestrutura, até falta de investimento próprio em bens de consumo, ou seja, voltado muito para exportação, assim como mão de obra mal paga ou pobreza. Isso que eu falei para vocês. Então, essa está certa também. E a última questão, a Europa Ocidental é composta apenas por países em desenvolvimento. Não, né? Tá errado. Então, a Europa Ocidental é composta ali principalmente por países desenvolvidos, como a Alemanha, a França, a Inglaterra, que são países da chamada ali Europa Ocidental. Bem, então estão certas as alternativas 1, 2 e 4. Isso, 1, 2 e 4, então a somatória dessa correta seria número 7. Bem, então mais uma questão aqui para a gente finalizar. Vestibular da UEPG de inverno de 2017. Sobre os territórios conhecidos como tigres asiáticos, assinale o que for correto. Número 1. Os tigres asiáticos voltam sua produção para o mercado interno e praticamente não exportam sua produção industrial. Será que está certo? Não, né? Os tigres asiáticos eles voltam a produção para exportação. A produção voltada para exportação, não tanto para o mercado interno. Então, essa daqui está errada. Número 2. A atração de capital estrangeiro e mão de obra barata estão entre algumas características que tornaram a economia dos tigres asiáticos mais agressiva. Será que está certo? Tá, né? Número 2 está certo. Então, a atração do capital estrangeiro, são países que possuem mão de obra barata, que acabaram fortalecendo aí a sua economia, tornando a economia mais agressiva, por isso chamados de tigres asiáticos. Número 4. O Japão é um dos maiores produtores de tecnologia dentre os países chamados tigres asiáticos. Será que está certo? Bom, o Japão é um dos maiores produtores de tecnologia do mundo, mas não está enquadrado entre os países chamados tigres asiáticos. A sua economia já é fortalecida bem antes da década de 70.
Então essa daqui não está certa. Hong Kong, um dos tigres asiáticos, possui uma excelente qualidade do ar, com modelo industrial altamente sustentável do ponto de vista ambiental. Bem, isso aqui eu não falei para vocês, mas é bom vocês prestarem atenção também, que essa daqui tá errada, porque esses países aí, principalmente do Sudeste Asiático, Hong Kong, Taiwan, até mesmo a China, eles não possuem uma boa qualidade do ar. Então, quando vocês verem imagem na TV, vocês verem lá as pessoas de máscara, mesmo antes da Covid, pessoas de máscara, muita concentração de fumaça, porque o modelo industrial não é sustentável, então essa questão da qualidade do ar não é muito regulamentada, então esses países acabam atraindo as empresas, as indústrias também por terem leis ambientais mais flexíveis, não possuem tantas legislações ambientais, por isso que não é sustentável do ponto de vista ambiental, tem uma qualidade do ar é, muito fora dos padrões considerados seguros pela Organização Mundial da Saúde. Bem, então a única alternativa certa era a número 2, né, que é a atração do capital estrangeiro e mão de obra barata estão entre algumas características que tornaram a economia dos tigres asiáticos mais agressiva. Muito bem. Então, era isso que a gente tinha para trabalhar na aula de hoje, pessoal. Na próxima aula que vocês estiverem comigo, nós vamos falar um pouquinho sobre, sobre os blocos econômicos, falar especificamente dos blocos econômicos. E é isso, pessoal. Mais alguns materiais eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, algumas leituras complementares. E até a próxima aula, e muito obrigado pela atenção de vocês.